Oi gente, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho, contar sobre como foi o nosso casamento. Essa semana eu tenho meditado em conteúdos que eu possa trazer aqui pro canal e quando eu tô assim meditando, eu sempre acabo lembrando dos meus testemunhos, do que Deus fez nas nossas vidas. E eu sinto vontade de compartilhar com vocês, porque eu sei que a palavra de Deus ela é viva, eficaz, né? Ela penetra no mais profundo dos corações. Então eu tenho certeza que você vai tirar alguma coisa de bom pra sua vida desse vídeo. Então me assiste até o final. Bom, gente, eu casei quando eu tinha 17 anos e o meu marido tinha 19 anos. Eu já namorava com ele desde os 15 anos, né? Na época eu tinha 15, ele tinha 17 quando a gente começou a namorar. Foi um namorozinho assim um pouco turbulento, né? Sabe aquela coisa de primeiro namorado? A gente terminava e voltava. E a gente foi namorando, então... Quando eu completei 17 anos, o meu esposo 19, o meu esposo sofreu um acidente de carro, tem aqui no meu canal um pouco do testemunho dele. E quando fez o milagre na vida dele na UTI, ele saiu do hospital. Depois de 6 meses que ele havia saído do hospital, a gente resolveu se casar. A gente entendeu, né, que era mesmo pra ser, que a gente se amava muito e não conseguia viver separado. Só que assim, na época a gente não tinha condições pra nada, né? Eu vivia com os meus pais, já trabalhava, só que era aquele salário, ó, desse tamanho. E o meu marido também, na época, era motoboy de uma farmácia. Mas assim, entrou no nosso coração uma certeza que tinha chegado a hora. A gente não tinha onde morar, não tinha móveis, não tinha dinheiro. E sinceramente, a gente sempre teve a consciência que não ia fazer festa, tá? Que não ia ter um casamento de véu e grinalda, porque a gente veio de uma família humilde, não tinha condições mesmo. Tudo que a gente queria era casar, não importa se era de véu e grinalda ou se era só colocar a aliança no outro dedo, tá? Não era algo assim muito especial na minha cabeça, casar de véu e grinalda, sabe? Não sei porque eu nunca tive assim esse sonho, talvez porque eu olhava a minha realidade financeira, né? E já vinha alimentando aquilo. Ah, não, deixa pra lá. Só que aí começa o agir de Deus na nossa vida. E aí quando a gente resolveu casar, né, nós fomos no cartório pra marcar a data do casamento pro mês seguinte. Chegamos no cartório e não tinha vaga, não tinha data disponível pra gente casar no cartório, mas mesmo assim a gente colocou na nossa cabeça que nós íamos casar no mês seguinte. Isso, na época, era mais ou menos em 20 dias, 15 a 20 dias. E daí eu e o Alan tivemos uma conversa e resolvemos morar junto até saiu uma data no cartório. Nós queríamos muito, havia chegado o momento de se casar, né? Eu sei que não é a coisa certa a fazer, o certo é casar certinho no cartório, porém naquela época foi assim que aconteceu comigo, tá? Então eu tenho que ser sincera e comentar tudo isso aqui nesse vídeo. Então falamos pra nossa família, eu falei pros meus pais, o Alan falou pra mãe dele, pros irmãos, pra avó dele, ó gente, a gente vai se casar mês que vem, com cartório ou sem cartório nós estamos se casando. E o incrível foi que houve uma paz assim na família, ninguém se meteu, ninguém falou nada, todo mundo apoiou, na verdade. E aí eu continuei orando, mas de uma forma mais específica. Eu apresentei pra Deus o seguinte: Deus, nós queremos casar mês que vem, nós estamos com esse plano. Nós não temos móveis, nós não temos nenhuma casa pra morar, não temos nada, tá? Mas eu quero te apresentar esta data e nós vamos trabalhar para que tudo se realize até esta data. Se é da tua vontade, as coisas vão fluir para o nosso bem. As coisas vão fluir para que tudo aconteça até o mês que vem, quando a gente se juntar. E o que aconteceu? Foi só a gente decidir colocar uma data, sabe? Focar no propósito, as coisas fluíram. Então o primeiro passo era conseguir um lugar para morar. Em poucos dias a gente conseguiu
um flat, né, um apartamento muito legal, muito fofo no centro da cidade. Esse apartamento que a gente encontrou, que na verdade foi um cunhado meu que encontrou pra gente, ele já vinha com a cozinha pronta. Eu disse, meu Deus, já temos a cozinha. Deus começou a movimentar. A gente tava orando por esse propósito. Senhor, mês que vem é o mês que a gente se muda, é o mês que a gente vai casar. Senhor, se tu tá nesse negócio, vai abrindo as portas. E aí aconteceu que a avó do Alan, que eu também considero a minha avózinha, sentiu no coração de nos dar o jogo de quarto. Gente, ela nos levou na loja e deu o guarda-roupa zerado e a cama. Então, gente, o agir de Deus foi lindo. A gente tinha a cozinha, a gente tinha o quarto pronto, e aí fomos comprar o sofá. Se eu não me engano, a gente ganhou a mesa de jantar também, né? A mesa de jantar não, a mesa do almoço, do jantar, do café. Ganhamos uma mesa maravilhosa, tudo lindo. O nosso apartamento era muito fofo. E no mês seguinte, a gente uniu as escovas e casou. E agora eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, né, baseado nesse pequeno testemunho que eu falei. A nossa vida, ela precisa ter propósito. Eu gosto muito de dizer que Deus trabalha com datas. Eu não tô falando que Deus trabalha na pressão. Ó, Senhor, até esse dia tem que estar tudo feito. Não é isso. Eu creio que Deus é uma pessoa organizada, sabe? Quando a gente tá muito assim, eu quero isso, mas eu não tenho plano, eu não tenho uma preparação, eu não vou atrás de nada, eu não tenho uma data, eu não sei como Deus pode trabalhar na minha vida, numa área que eu queira que Ele trabalhe, numa situação que eu queira que Ele resolva, se eu não tenho um propósito, se eu não tenho um plano e uma data mesmo determinada. Porque o que eu vi Deus fazer na nossa vida nessa situação e em outras, né, em outras áreas que Ele trabalhou nesse mesmo sentido, é que Deus vai agir dentro do propósito. Eu apresentei a Deus uma data, eu apresentei a Deus um ano, um tempo, e Deus agiu até esse tempo se cumprir. A palavra de Deus diz assim em Provérbios muito conhecido que muita gente cita. Provérbios 16:9 diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O que eu entendo desse versículo? Nós, seres humanos, traçamos caminhos, fazemos planos, temos algum propósito, mas o Senhor vai nos dirigindo até alcançar esse propósito, se esse propósito for também da vontade de Deus. Como que Deus vai guiar os nossos passos se não há um propósito? Como que Deus vai guiar os nossos passos se não há um caminho para Ele guiar os nossos passos? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É preciso haver um propósito. Se esse propósito é de Deus ou não, você vai descobrir durante o caminho. Quando nós temos um propósito, uma data, a gente se mexe. A gente sente aquela responsabilidade de ir atrás das coisas, de ir à luta para que aquele propósito se concretize na nossa vida. E onde entra a vontade de Deus nessa história? Onde você entende que é da vontade de Deus o teu propósito e onde você entende que não é da vontade de Deus o seu propósito. O primeiro ponto que eu vejo que a minha vontade está condizendo com a vontade de Deus é que eu sinto paz no meu coração. Segundo ponto, as coisas começam a fluir. Deus começa a mover corações de pessoas para nos ajudar. Deus começa a nos dar ideias. Deus começa a nos dar soluções, sabe? Inteligência para resolver os problemas. Deus começa a abrir portas. As coisas começam a fluir de uma maneira maravilhosa para que a gente alcance o nosso propósito. Quando não é de Deus, é claro que é o contrário. As portas se fecham. Às vezes o propósito é de Deus. O final do propósito, sabe? A realização, a concretização do propósito é de Deus. Mas Ele vai guiando os teus passos. Como o texto que a gente leu disse. Ele vai guiando os nossos passos. Você planejou o caminho.
Você escolheu um caminho, escolheu um propósito, tá determinada nesse propósito, mas Deus vai guiá-lo. Deus vai fechar portas aqui, abrir ali, fechar aqui, abrir ali. Essa aqui não vai ser boa, essa aqui vai ser boa, para você chegar no propósito. Deus vai te conduzir em cada passo, sabe por quê? Porque você pediu o conselho de Deus, você pediu a opinião de Deus sobre o teu plano. Para completar o testemunho do meu casamento, uma vez eu e o Alan estávamos de férias no Brasil e a gente estava conversando com um casal de amigos nossos que na época eram noivos e estavam sonhando em se casar. Só que eles comentavam com a gente que não sabiam por onde começar, o que fazer, porque não estavam com condições de fazer uma festinha. E o sonho deles era fazer um casamento lindo, ela casar de véu e grinalda. E baseado na experiência que eu tive com o meu casamento, a forma que Deus abriu as portas durante a data que eu estipulei pra Deus, eu estipulei, né, gente? Vocês entenderam. A primeira coisa que eu falei pra eles no carro foi o seguinte: marquem a data do casamento. Eu senti de Deus de falar aquilo pra ele. E essa simples frase moveu eles em direção ao propósito. Se eu não me engano, eles marcaram a data do casamento depois de 8 meses ou 1 ano que a gente teve essa conversa que eu disse pra eles pra marcarem a data. E, gente, eles não tinham nada pra casar. Eles ficaram noivos com a intenção de primeiro trabalhar uns bons meses e anos pra depois se casarem, né? Pra poder juntar um dinheiro e depois se casar. Mas a vontade de casar deles era tanta que eu vi que tava um pouco angustiando eles, sabe? Eles queriam que fosse antes, mas não tinham condições. Então eles marcaram esse casamento para quase 1 ano depois dessa nossa conversa. E, gente, dentro desse período, tá? Eles começaram a orar, a buscar a Deus para que o sonho deles se realizassem. E o que acontece? Deus começou a mover dentro desse 1 ano as coisas. Tocou no coração de parentes para ajudar eles. Se eu não me engano, eles conseguiram vender um terreno que estava para vender há anos e não era vendido. E aí Deus moveu o coração de alguém e alguém foi lá e comprou esse terreno. E tudo cooperou, gente, maravilhosamente para o bem deles. O casamento foi tão lindo, foi tão lindo. Ela tava uma princesa. Foi tudo do bom e do melhor. Deus fez coisas lindas no casamento deles. E sempre que eu vejo eles, eles falam pra mim: Rafa, foi depois daquela palavra, foi depois que tu disse, marca a data que Deus vai agir dentro desse tempo. E eu falei aqui pra vocês que a gente resolveu se juntar, né? A gente tava muito ansioso, eu com 17 anos, ele 19, né? Tava louco pra morar junto. Mas é claro que o que Deus quer é que a gente faça as coisas certinho. Então a gente se juntou no dia 7 de outubro. E outro propósito também que eu apresentei a Deus e fui atrás para que isso se concretizasse foi que eu não queria que acabasse o ano, na verdade eu não queria que começasse o ano em janeiro, né, sem ter casado no papel, sem estar certinho com a lei dos homens e com o Senhor também. E mesmo que a gente tenha dado esse passo precipitado, adiantado, vamos dizer assim, o Senhor foi misericordioso, porque Ele é grande misericórdia e bondade, e nos abençoou. E então fomos no cartório e Deus ouviu o desejo do meu coração. Nós casamos no cartório no dia 29 de dezembro. Já pensou nisso? Como Deus é bom? Ele é misericordioso demais, gente. Eu pedi pra Ele para casar antes do final do ano, por favor, que houvesse uma data no cartório antes do final do ano. E havia essa única data, 29 de dezembro, ou seja, finalzinho do ano. Deus é top, né? Gente, eu não sei porque eu senti muito no coração de compartilhar esse testemunho com vocês, mas eu espero muito que tenha te edificado, te abençoado de alguma maneira. Eu tenho certeza que Deus está falando para alguém que está assistindo esse vídeo. Você precisa ter propósito, você precisa se mover em direção ao propósito para que eu possa abrir as portas, para que eu possa agir
dentro desse tempo que você apresentar pra mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo nos comentários se esse vídeo falou com você. Eu leio sempre com muito carinho os comentários, eu adoro quando vocês interagem comigo aqui no canal. Um beijão e até o próximo vídeo.